Fala, leitores da Bíblia. Bom, eu vim gravar esse vídeo aqui com 10 dicas de como obter o máximo proveito das Escrituras em 2023. São 10 dicas bem rápidas que eu quero compartilhar com vocês. A primeira dica é: adote um plano de leitura e siga o plano com disciplina diariamente. É importante que você tenha um plano. Ler a Bíblia de forma aleatória não é a melhor maneira. Então, defina um plano. Na internet você vai encontrar várias sugestões de várias maneiras diferentes. Encontre aquela que você melhor se adapte, que você tenha maior interesse e vai fundo. Segunda dica: ore antes, durante e depois da leitura bíblica. A oração é um elemento muito importante nesse processo, que é por meio da oração que nós nos preparamos para a leitura, lendo a Bíblia e orando a respeito do que a gente está lendo, que a gente vai meditando, que a gente vai consolidando aquilo que a gente está lendo, a gente vai interagindo com o texto. Isso é muito bom. Deus fala conosco e nós falamos com Deus com base nas Escrituras, e também depois da leitura, né, pedindo para que o Senhor nos capacite a vivenciar aquilo que está sendo ensinado, a aprender, a memorizar aqueles princípios, aquelas histórias, todos aqueles elementos que nós encontramos nas Escrituras. Então a oração é extremamente importante. Terceira dica é: sublinhe versículos e palavras-chave. Então, se você tiver uma Bíblia de papel, ou mesmo na utilização de softwares bíblicos, você pode utilizar marcações. Você pode usar uma caneta marca-texto, uma lapiseira. Meu pai usa bastante lápis de cor. Então, tem muitas possibilidades de você interagir com o texto dessa maneira. Pegue aquelas palavras que se repetem muitas vezes em um capítulo, por exemplo, ou sublinhe conceitos, ideias que você julga importante, ou que você acredita que aquilo tem um destaque importante dentro daquele texto. Então, faça isso. Quarta dica: selecione salmos e outros trechos bíblicos para memorizar. A memorização é muito importante também na nossa vida e nos ajuda muito, especialmente em momentos mais delicados, quando nós não temos acesso à palavra de Deus. É importante a gente trazer à memória textos, tá bom? Então você pode selecionar, de repente, um trecho para cada quinzena. Você vai durante 15 dias memorizar um trecho bíblico, ou por semana. Você pode usar post-it, como eu coloquei até aí na imagem. Você pode usar outros recursos de memorização, mas é importante sim memorizar partes do texto bíblico. Quinta dica: tenha um caderno de anotações para registrar seus pensamentos, dúvidas e novos aprendizados. Também é um processo interessante você anotar, você escrever. Escreva perguntas, escreva pensamentos, escreva tudo o que você acha que é importante registrar, não só para que depois você leia necessariamente, porque de repente você não vai voltar a ler aquilo, nem mesmo para que outras pessoas leiam, mas é o mero ato de você pegar um papel, uma caneta e você escrever determinado pensamento é um exercício enorme para que aquilo seja internalizado dentro de você. Dica 6: tenha um amigo de leitura para encorajamento mútuo ao longo do ano. Então, quando nós temos pessoas que caminham conosco no dia a dia, ou periodicamente nós falamos sobre a caminhada, a jornada que nós estamos fazendo juntos, isso nos encoraja bastante, né? Tanto é que em 2019 eu fiz um plano de leitura aqui no YouTube para a gente ler a Bíblia todos os dias juntos, um capítulo por dia. Fizemos isso, foi muito bom, vi bastante gente empolgada. No início, claro, muito mais gente, no final, muito menos gente, mas é absolutamente natural. Eu sei que ao longo do ano, pelo menos uns 20 ou 30 talvez, irmãos estavam comigo nessa leitura bíblica e foi uma experiência muito boa. Agora, para 2023, estou promovendo a mesma coisa, mas um plano um pouco mais ousado. A gente lê a Bíblia inteira ao longo de um ano. Então, você é convidado, inclusive, a se inscrever aqui nesse canal, ativar as notificações.
compartilhar com outros que têm interesse em ler a Bíblia, para a gente ler a Bíblia junto em 2023. A partir da primeira segunda-feira de janeiro, no dia 2, serão publicados diariamente, de segunda a sábado, a leitura bíblica, tá bom? Então convido você a participar, tá? Tenha um amigo, tenha alguém com você nessa jornada. Dica 7. Celebre e compartilhe cada etapa concluída. Então, você terminou de ler um livro, celebre isso, compartilhe com alguém, fala, olha, terminei de ler Gênesis, terminei de ler o Pentateuco, concluí a leitura dos Evangelhos, enfim, são maneiras de você se auto-encorajar ao mesmo tempo em que você está encorajando outros a fazer a mesma coisa. Então, essa celebração, essa alegria pelas etapas concluídas também é extremamente importante, nos lança para mais adiante, para a gente conseguir mais vitórias nessa área. Oitava dica, ensine alguém as coisas novas que for aprendendo. Ensine uma criança, ensine um amigo, compartilhe com alguém. Isso é muito importante também, e conforme a gente mais ensina, mais a gente aprende. Nona dica, peça orientação e conselhos bíblicos sempre que estiver passando por momentos difíceis. Então veja, o fato de você estar lendo a Bíblia todos os dias não significa que você vai saber encontrar a ajuda necessária para todas as situações específicas que você estiver vivendo. Então é importante você saber que tem pessoas com você, tem gente que se importa com você, que ama você, que pode te ajudar com conselhos bíblicos. A Bíblia é a fonte de toda a orientação que nós precisamos para viver. Então, busque alguém que tenha condições de fazer isso. 10ª dica. Quando você concluir a leitura completa da Bíblia, recomece com um novo plano. Então, não se contente em ler a Bíblia uma vez só, reinicie logo um novo plano, chame mais pessoas para participar disso com você, não desanime, tá bom? Isso ao longo de uma vida inteira, né? Então, talvez ao longo de toda uma vida, se você começar a partir de 2023 a ler a Bíblia uma vez por ano, pense até o final dos seus dias ou até Deus te dar condições de fazer essas leituras, quantas vezes você não terá lido a Bíblia e como isso não vai fazer diferença na sua vida, né? Então, que Deus nos abençoe nesse plano que temos aí e mais uma vez fica o convite para você participar do plano de leitura bíblica diária em 2023. Nosso plano é ler a Bíblia todos os dias, ler a Bíblia inteira ao longo do ano. Que Deus te abençoe. Tamo junto. Até mais.